É comum acharmos bonitinho crianças trocando o R pelo L e até mesmo imitarmos essa maneira de falar quando queremos nos aproximar dos pequenos. O que poucos sabem, no entanto, é que essa troca de fonemas pode caracterizar um distúrbio da fala, a dislalia, e que algumas vezes ela pode se perpetuar até a vida adulta. A dislalia é um distúrbio que acomete a fala, caracterizado pela dificuldade em articular as palavras. A pessoa portadora de dislalia troca as palavras por outras similares na pronúncia. Fala erroneamente as palavras, omitindo ou trocando as letras. Resumidamente, as manifestações clínicas da dislalia consistem em omissão, substituição ou deformação dos fonemas. A dislalia pode ser subdividida em 4 tipos. Primeiro, dislalia evolutiva, considerada normal em crianças, sendo corrigida gradativamente durante o seu desenvolvimento. Segundo, dislalia funcional. Neste caso, ocorre a substituição de letras durante a fala, a não pronúncia do som, acrescenta letras na palavra ou distorce o som. Terceiro, dislalia audiogena. Ocorre em indivíduos que são deficientes auditivos e que não conseguem imitar os sons. Quarta, dislalia orgânica. Ocorre em casos de lesão no encéfalo, impossibilitando a correta pronúncia ou quando há alguma alteração na boca. E assim, até os 4 anos de idade, os erros de linguagem são considerados normais. Todavia, após essa fase, a criança pode vir a ter problemas caso continue falando errado, podendo afetar até a sua escrita. O caso clássico desse distúrbio é o Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, no qual troca o R pelo L. E como funciona o tratamento da dislalia? Bom, ela é feita com um profissional da fala chamado de fonoaudiólogo e varia de acordo com a necessidade de cada criança. Não é recomendado profissionais da educação diagnosticar a dislalia, pois apenas fonoaudiólogos têm o estudo correto para dizer apropriadamente se era ou não. Porém, os professores podem sim avisar os pais de situações que ocorreram e que se enquadra a dislalia. E fica uma observação, que pedagogos apenas podem realizar atividades que auxiliam nesse distúrbio quando o profissional da fala passar as atividades e exercícios para cada criança, assim gerando um conjunto entre pedagogo e fonoaudiólogo, para que a criança alcance seu desenvolvimento pleno. E agora irei falar um pouco sobre o desafio para o educador. Tratando-se do aluno com dislalia, as atividades do trabalho metodológico desenvolvido por meio de textos e contextos é essencial e fundamental para a sua autonomia. O entendimento de determinadas sequências textuais em que o professor oferece suporte permite gerar transformações no desenvolvimento desse aluno, como pesquisas, debates e correlações entre teoria e prática. Em vista disso, e de acordo com Souza, abre aspas, o trabalho com a linguagem e com a ampliação do letramento parte da funcionalidade que se atribui ao processo de ensinar e aprender, fecha aspas. É importante enfatizar que o professor não deve entender o aluno com dislalia como um insucesso na vida escolar, e sim que esse aluno dislálico irá produzir uma escrita conforme a sua fala, com a substituição de letras. Além disso, abre aspas, algumas questões necessitam de acompanhamento de profissionais especializados de forma que direcionam o trabalho, contemplando todas as aprendizagens decorrentes na diversidade presente na sala de aula. Souza, fecha aspas. Em suma, o educador precisa estar atento aos erros dos alunos para evitar possíveis constrangimentos dentro e fora de sala de aula, ou seja, identificando os problemas que estão relacionados ao conjunto de disfunções dos seus discentes, e deve trabalhar com planos para prevenir casos de bullying cometidos por outras crianças em relação aos discentes dislálicos, no incentivo da comunicação e aprendizado a todos os discentes. É necessário compreender que a convivência fora e dentro da escola influencia a linguagem da criança e que com esse contato ela igualmente aprenderá a perceber o espaço e será influenciada pela culturalização do local. E agora eu irei falar um pouco sobre os processos da criança com dislalia. Bom, durante a primeira infância, é normal que a criança produza erros articulatórios, pois essa articulação defeituosa é necessária para o alcance dos sons da língua. Levando-se em consideração todos os tipos de comunicação, desde a oral à escrita, a escola, com uma postura social e construtivista, deve ampliar a visão dos conceitos da linguagem, assegurando a todos, inclusive ao aluno dislálico, possibilidades para o seu desenvolvimento. E por meio de estudos apresentados até o momento, podemos perceber que a dislalia, apesar de ser considerada como um distúrbio na linguagem, pode ocasionar episódios de bullying, principalmente provocados por outras crianças, levando à timidez e à introspecção nas produções orais desses alunos. Percebe-se que o déficit no desenvolvimento dos alunos com distúrbios articulares ocorre por alguns pontos, como
a lotação de alunos nas salas de aula, assim como pela falta de recursos tanto material, financeiro quanto de especialistas e auxiliares. E claro, até mesmo o não envolvimento eficaz da família, pois o trabalho com dislálicos deve ser conduzido por uma prática de superação das dificuldades na aprendizagem e socialização dos mesmos. E agora vai ter um momento de propostas de atividades. Primeira atividade, atividade de ficha ilustrada. As fichas ou cartelas ilustradas têm inúmeras aplicações, pois com elas o professor pode trabalhar a linguagem e a pronúncia das palavras de forma interessante e lúdica. Essa atividade pode auxiliar os alunos com dislalia, gagueira, assim como incentivar uma pronúncia correta, enriquecer o vocabulário da turma, a imaginação e a criatividade. Segunda atividade: jogo das palavras e vogais. Trabalhar as vogais com os nomes dos objetos ou palavras que comecem com uma determinada vogal. Por exemplo, se quisermos trabalhar com a letra O, procurar objetos em casa que comecem por O ou dizer alguma palavra que comece com a letra e dizer seu nome em voz alta. Terceira atividade: trabalhando consciência fonológica com o jogo de aliteração. É um jogo simples, muito fácil de fazer. E o mais importante, divertido. Segue a regra. Quantidade mínima de participantes. 2. Os participantes disputam a ordem do jogo através do dado. Quem tirar o número maior inicia a partida, retirando um pregador da caixa e colocando na figura correspondente. Em seguida, deve listar as outras 5 palavras que têm o mesmo som inicial da figura. Se for utilizado como jogo de competição, os participantes ganham um ponto para cada acerto. Quarta atividade. Atividade de brincar com onomatopeias. Fazer sons de animais para identificar o som das letras. Desenhar e pintar o animal enquanto fazemos o som. E por último, a atividade 5. Atividade soletrando. Essa atividade tem como objetivo ajudar na compreensão dos sons. Com ela, é possível perceber e experimentar sons de vogais e consoantes, comparando e diferenciando seus sons, e também a coordenação dos movimentos necessários para a pronunciação de sons, como exercícios labiais e linguais. E por fim, o depoimento de uma das nossas colegas. Eu sou Maria Tânia, irei relatar uma experiência com minha sobrinha que foi diagnosticada com dislalia aos 6 anos de idade. De início achávamos que era normal, que era manha, por ser uma criança muito mimada. Tentávamos corrigi-la. Após algum tempo, a professora começou a perceber a sua dificuldade na pronúncia, por exemplo, para era Pala, seu próprio nome Lara era Lala. O responsável da instituição encaminhou para o fono e com as sessões de fono ela obteve bons resultados, melhorou 80% na sua pronúncia e também não foi prejudicada na sua aprendizagem da escrita. Hoje ela tem 10 anos, está no 4º ano do ensino fundamental.